Em um mundo obcecado pela perfeição, são as diferenças que nos marcam para sempre. Conheça histórias reais de pessoas que transformaram o extraordinário em identidade. Número 1. Fu Wangui, o adolescente com o pescoço que tocava o céu. À primeira vista, Fu Wangui parecia um garoto comum como tantos outros. Mas bastava virar a cabeça, ou ele virar a dele, para que algo chamasse atenção. Seu pescoço era visivelmente mais longo que o normal. E não, ele não estava se esticando. Aquilo era real. Aos 6 anos, Fu foi diagnosticado com escoliose congênita e sua coluna começou a crescer com uma torção severa. O detalhe mais impressionante, porém, estava no pescoço. Em vez das habituais 7 vértebras, ele possuía 10. 3 ossos extras, um bônus que até um fã de girafas sonharia em ter. Quando completou 15 anos, seu pescoço havia crescido tanto que passou a causar dor constante, restringindo seus movimentos e tornando tarefas simples, como andar, virar o corpo ou até se sentar, uma verdadeira batalha. Nada vinha com facilidade. Foi então que médicos do hospital de Xiaoyang entraram em cena com um plano cirúrgico para reduzir o comprimento do pescoço e aliviar a pressão. A operação prometia trazer alívio, mas até hoje não surgiram novas informações sobre o desfecho. Ainda assim, o caso de Fu se tornou famoso, não pelo impacto chocante, mas por revelar até onde o corpo humano pode desafiar as regras da natureza. Ele nunca pediu para ser diferente, mas acabou se destacando justamente por isso. Literalmente, ele se manteve erguido. E tomara que a cirurgia tenha lhe trazido conforto. Embora, convenhamos, há quem pense que um pescoço assim seria útil em shows lotados. Para Fu, o problema da visão do setor mais distante jamais existiu. Número 2. Hong Hong. O menino com 31 motivos para contar de novo. Você tem 10 dedos nas mãos e 10 nos pés. Nada de novo, certo? Mas Hong Hong chegou ao mundo desafiando as estatísticas. Ele nasceu com 31 dígitos no total, 15 dedos e 16 dedos dos pés. Isso é mais número do que um quadro cheio de cálculos em sala de aula. Natural da China, Hong Hong não foi apenas mais um caso de polidactília. Ele se transformou em um verdadeiro fenômeno. Essa condição, que faz com que bebês venham ao mundo com dedos extras, afeta cerca de 1 em cada 1000 crianças. Na maioria das vezes, é só um dedinho a mais ou uma pequena protuberância, que médicos removem facilmente. Mas com Hong Hong foi bem diferente. Todos os seus dedos extras eram completamente formados, funcionais e perfeitamente moldados. Na verdade, a condição também aparece na família. Sua mãe tem 12 dedos, mas mesmo assim, o recorde de 31 do garoto levou a situação a outro nível. Enquanto muita gente olhava com espanto, outros viam possibilidades. Imagine o potencial para tocar piano, jogar videogame ou até criar luvas personalizadas que precisariam de um engenheiro para serem desenhadas. Apesar de parecer algo extremo, a condição de Hong Hong é um fenômeno natural. É rara, mas não trágica. É a própria biologia exibindo toda a sua criatividade. E se você acha impressionante, pense em quem tenta dar um high five no garoto. É melhor usar as 2 mãos de uma vez. Número 3. O menino que viveu atrás de uma máscara em forma de sorriso. Quando Xiao Huikang nasceu, na província de Hunan, na China, os médicos hesitaram em mostrá-lo à mãe. Foram horas até que ela pudesse ver o bebê. E quando finalmente aconteceu, sua vida mudou completamente. O rostinho do filho tinha 2 enormes fendas que iam da boca até as orelhas, como se ele usasse uma máscara assustadora e permanente. O pequeno Huikang foi diagnosticado com uma fenda facial transversa bilateral, um defeito tão raro que ocorre em menos de 1 a cada 60.000 nascimentos. Os ossos da parte frontal do crânio não se uniram como deveriam, deixando o rosto dele literalmente aberto. Mas essa não seria uma história de horror, e sim de superação. Em 2010, a comoção pública foi enorme. A comunidade se mobilizou e arrecadou mais de $60 mil para custear cirurgias reconstrutivas. Os médicos realizaram 2 operações de grande porte, tentando refazer aquilo que o destino havia desarrumado. 5 anos depois, o resultado era impressionante. As fendas haviam desaparecido, o semblante dele transmitia calma e esperança. Ainda restavam algumas assimetrias, mas o objetivo nunca foi alcançar perfeição. A trajetória de Huikang mostrava que ciência, apoio e determinação podem reescrever até as histórias mais improváveis. Ele não ganhou apenas um novo rosto.
ganhou também a chance de um futuro cheio de possibilidades. Agora, o sorriso que ele carrega é genuíno, bonito e, finalmente, sem máscara. Número 4. A contorcionista da língua, Adrienne Lewis. Você já viu truques de festa, mas Adrienne Lewis transformou a própria anatomia em sucesso viral. Seu segredo? Uma língua de 10 centímetros de comprimento. Isso mesmo, mais longa que um cartão de crédito padrão. Só que, em vez de passá-la em uma maquininha, ela a mostra em performances que deixam todo mundo de queixo caído. Nascida e criada nos Estados Unidos, Adrienne não mantém a língua apenas repousando na boca. Ela a utiliza como se fosse um instrumento. Consegue tocar o nariz, o queixo e, pasme, até mesmo o próprio globo ocular. Experimente tentar no espelho sem se contorcer. A sensação é quase impossível de aguentar. O talento inusitado de Adrienne não ficou restrito a reuniões de amigos. Ele a levou ao estrelato da internet. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube se renderam aos vídeos de suas façanhas, atraindo milhões de visualizações. Mais do que impressionar, ela busca reconhecimento oficial, o título no Guinness World Records como a dona da língua mais longa do planeta. Mas para ela, a língua gigante não é apenas um truque esquisito. É a sua marca registrada, transformando aquilo que alguns poderiam chamar de estranho em um superpoder. A mensagem de Adrienne é clara. Abrace o que te faz diferente e transforme isso na sua maior força. Curiosidade. As línguas das girafas podem ultrapassar 50 centímetros. Adrienne ainda não chega perto disso, mas já ocupa lugar de destaque entre os seres humanos, deslizando a cada movimento em direção à fama. Da próxima vez que alguém pedir para você segurar a língua, basta mostrar a de Adrienne. A dela tem muito caminho pela frente. Número 5. O homem dos olhos saltados. Uncle Chico conheça Sidney de Carvalho Mesquita, mais conhecido como Tio Chico, o brasileiro de Santos que pode literalmente projetar os globos oculares para fora, como se fosse um personagem de desenho animado. E, acredite, tudo é absolutamente real. Aos 52 anos, ele não só domina essa habilidade impressionante, como também ostenta o recorde no Guinness World Records pelo maior deslocamento ocular masculino já registrado. 17 milímetros. É como se uma bolinha de gude tentasse escapar do rosto e conseguisse. Tio Chico descobriu o dom ainda criança, aos 9 anos, quando fazia caretas diante do espelho. Em vez de broncas, encontrou sua arma secreta. Décadas depois, transformou-se no rei dos olhos saltados, oficialmente reconhecido. O fenômeno tem até nome técnico, proptose. Apesar de soar como falha de robô, trata-se de uma rara combinação de músculos e nervos que permite aos olhos se projetarem de maneira natural. Não há truques nem efeitos especiais, apenas uma habilidade fisiológica rara. Ele consegue manter os olhos para fora por até 30 segundos, sem dor, apenas com extrema precisão e controle muscular. Não tente repetir em casa. É necessário treino, paciência e muita cautela. O mais curioso é que Tio Chico esperou 4 anos até receber o título oficial do Guinness, provando que, às vezes, manter os olhos no prêmio é mais que metáfora. Hoje, cada vez que alguém pede para ele parar de fazer caretas, a resposta vem fácil. Pode render um recorde mundial. E no caso dele, rendeu mesmo. Número 6. Macy Curran, a garota com pernas infinitas. Se Macy Curran passasse ao seu lado na rua, seria impossível não parar a conversa no meio. O motivo? Suas pernas são mais longas do que uma mesa de jantar. Cada uma delas mede mais de 1,30 m, representando mais da metade de sua altura total de 2,08 m. Um verdadeiro espetáculo da natureza, digno de recorde mundial. Ainda adolescente, com apenas 19 anos, Macy já havia conquistado o título no Guinness World Records como a mulher com as pernas mais longas do planeta. Mas bem antes da fama, ela já chamava a atenção nos corredores da escola. Nas fotos da turma, parecia mais a professora do que a colega de classe. Comprar calças? Nem pensar. Os tamanhos padrões nunca fizeram parte do vocabulário dela. Mas Macy não transformou a diferença em obstáculo. Pelo contrário, converteu em combustível para a autoestima. Nas redes sociais, como TikTok e Instagram, compartilha sua rotina nas alturas. Truques para roupas personalizadas, desafios de atravessar portas e até os cuidados extras com ventiladores de teto baixos. O que parecia um problema virou inspiração para milhares de jovens ao redor do mundo. Hoje,
Macy é vista como ícone de estilo e porta-voz do amor próprio. Suas pernas compridas a tornaram única, mas sua atitude é o que realmente a destaca. Ela mostra que não é preciso diminuir-se para caber em padrões. Se a vida trouxer calças curtas, basta levantar a barra e continuar desfilando. Suas pernas são tão longas que até fariam uma chita morrer de inveja. E sim, Macy também corre rápido. O que muitos julgavam estranho, ela transformou em sinônimo de confiança. Ela não apenas bateu recordes, ela reescreveu a narrativa. Suas pernas não são apenas membros, são um movimento. Sua mensagem é clara. Não se encolha para se encaixar. Erga-se, mesmo que bata a cabeça no teto. Número 7. Rumeysa Guelji, a mulher com dedos que desafiam a lógica. Rumeysa Guelji não é apenas alta, ela é extraordinariamente alta. Mas além de carregar no currículo o título de mulher viva mais alta do mundo, é outro detalhe do corpo dela que realmente rouba a cena: seus dedos. O dedo médio da turca mede incríveis 11 centímetros, mais longo do que a tela de muitos celulares. E não é só um dedo que impressiona. Suas mãos inteiras parecem saídas de uma história em quadrinhos da Marvel, com proporções alongadas que deixam até luvas perdidas, sem saber como se encaixar. Mas esses dedos não são apenas uma curiosidade visual. Eles influenciam todas as tarefas do dia a dia. Digitar no teclado exige uma técnica personalizada. Segurar uma caneta é quase uma mistura de precisão cirúrgica com postura de yoga. Até usar um smartphone se transforma em um verdadeiro balé de adaptação. E essa singularidade não para por aí. Com mais de 2 metros de altura, Rumeysa é oficialmente a mulher mais alta viva. Outro título reconhecido pelo Guinness World Records. Suas proporções são resultado de uma condição genética rara, chamada Síndrome de Weaver, que afeta o crescimento e o desenvolvimento do corpo. Mas, em vez de se esconder, Rumeysa escolheu os holofotes. Ela é pesquisadora, desenvolvedora de software e também uma defensora da positividade corporal e da conscientização sobre doenças raras. Encarou o que muitos viam como limitação e transformou em plataforma de inspiração. Seus dedos, que não cabem em luvas comuns, servem para apontar novos caminhos. Rumeysa não só quebra recordes, ela quebra expectativas. Da próxima vez que alguém disser que você chama a atenção demais, lembre-se dela. Seus dedos, assim como sua altura, são símbolos de que a diferença pode ser a maior das forças. Número 8. Andrea Ivanova, a rainha dos lábios gigantes. Andrea Ivanova não conquistou fama sussurrando, mas sim desfilando com lábios que parecem desafiar todas as medidas. Essa influenciadora da Bulgária transformou a boca em uma verdadeira escultura viva, fruto de uma busca incessante pela transformação estética. Sua jornada começou em 2018, com uma simples aplicação de preenchimento labial. Só que o que era para ser um retoque rápido virou uma missão de vida. Desde então, Andrea já passou por mais de 30 sessões de preenchimento, cada uma deixando seus lábios ainda maiores e mais chamativos. Hoje, o volume é tão impressionante que parece ter seu próprio código de área. Na internet, Andrea virou sensação. Cada selfie que posta atrai olhares e comentários, de fãs, críticos ou curiosos prontos para ver qual será o próximo passo. E, segundo ela, o processo ainda não acabou. Andrea afirma que ainda não atingiu o tamanho perfeito e que pretende continuar aumentando. É claro que a rotina não é só glamour. Beber água, comer ou até sorrir exige mais cuidado. Seus lábios precisam de produtos específicos e de um ritual de tratamento constante. Mas para ela, tudo faz parte da escolha de viver sem medo de exageros. Muitos dizem que ela passou dos limites. Andrea responde sem hesitar: eu vou mais longe. Seus lábios não são uma tentativa de se encaixar em padrões, mas sim de romper com eles. É estilo, identidade e autoexpressão levados ao extremo, em uma versão corajosa e única. Para se ter uma ideia, a largura média de um par de lábios humanos fica em torno de 4 centímetros. Os de Andrea parecem rivalizar com almofadas de sofá, e essa é justamente a intenção, impossível ignorar. Entre choque, fascínio e debate, Andrea mostra que beleza pode ser uma escolha radical, e ela escolheu ser inesquecível. Número 9. Loda, a torre de graça com um pescoço de tradição. Em um mundo onde a tendência parece ser sempre diminuir, Loda decidiu crescer, literalmente. Seu pescoço mede mais de 16 centímetros, transformando-a em um elo vivo entre tradição, resistência e elegância atemporal. Diferente de casos médicos raros,
A história de Loda não vem de uma anomalia genética, mas de um ritual cultural praticado em partes do Sudeste Asiático. Desde criança, ela começou a usar argolas de metal ao redor do pescoço. A cada ano, uma nova peça era adicionada, empurrando a clavícula para baixo e erguendo a caixa torácica. O resultado é a ilusão de um pescoço alongado, símbolo de beleza e de identidade dentro da sua comunidade. 40 anos depois, as argolas se tornaram sua coroa. Pesadas, pesando vários quilos, elas exigem força, disciplina e adaptação diária. Dormir, se movimentar e até manter o equilíbrio com todo esse peso demanda uma memória muscular incrível e não há como voltar atrás. Retirar todas as argolas de uma vez poderia causar colapso muscular e até ferimentos graves, já que o corpo de Loda se moldou a essa transformação ao longo das décadas. Mas para ela, as argolas são muito mais que ornamentos. São armaduras culturais que a conectam com seus antepassados, sua comunidade e uma herança que atravessa gerações. Enquanto visitantes podem olhar com espanto ou estranheza, Loda exibe o pescoço com a tranquilidade de quem tem plena consciência de sua identidade. Vale lembrar, assim como os humanos, as girafas também possuem apenas 7 vértebras cervicais. A diferença está no comprimento, não na quantidade. E Loda conseguiu, com paciência e tradição, esticar essa herança em forma de arte. Há quem carregue a história da família na pele. Ela leva a sua no próprio pescoço, passo após passo, com imponência e serenidade. Número 10. Tanya Herbert, a mulher com pés de recorde. Tanya Herbert não deixa apenas pegadas, ela deixa verdadeiros marcos por onde passa. Seus pés medem mais de 33 centímetros de comprimento, ultrapassando o tamanho de uma régua escolar. Não à toa, ela entrou para o Guinness World Records como a mulher com os maiores pés do mundo. Para ter uma ideia, o número médio de sapato feminino nos Estados Unidos gira em torno de 38 ou 39 no padrão brasileiro. Tanya, por outro lado, usa nada menos que o equivalente a um número 57. São 10 tamanhos acima do que normalmente se encontra nas lojas. Desde pequena, ela já percebia que era diferente. Enquanto colegas calçavam tênis comuns, os dela pareciam pequenos caiaques. Comprar sapatos se transformou em uma verdadeira saga. Nas lojas locais, impossível. Na internet, quase sempre sem sucesso. Na maior parte do tempo, precisava mandar fazer modelos sob medida, o que exigia paciência, dinheiro e também muito bom humor. Mas Tanya não encarou isso como um problema. Pelo contrário, transformou seus pés gigantes em motivo de orgulho. Ela já participou de entrevistas, eventos e até palestras, compartilhando sua história de forma divertida. Costuma brincar que é parada nas ruas mais por causa dos sapatos do que celebridades são paradas por fãs em busca de fotos. Para imaginar melhor, seus pés são mais longos que alguns skates. Agora, pense em tarefas simples: encontrar meias, entrar em carros apertados ou caminhar em corredores estreitos. Tudo exige um pouco mais de cuidado, mas Tanya prova que tamanho não é barreira. Ela anda confiante, literalmente com passos largos, e mostra ao mundo que a diferença pode ser sinônimo de oportunidade. No fim, seus pés não aprenderam, eles a levaram ainda mais longe. A mensagem dela é clara: quando a vida te dá passos gigantes, transforme cada um deles em passarela. Número 11. Diana Armstrong, a rainha das garras. Diana Armstrong não corta as unhas, ela as cultiva como se fossem obras de arte. Com um comprimento total que ultrapassa os 3 metros de extensão em cada mão, suas unhas parecem saídas de um filme de fantasia. E sim, são totalmente reais. Esse feito a colocou no Guinness World Records como a pessoa viva com as unhas mais longas do planeta. O processo não foi rápido. Diana começou a deixar as unhas crescerem há décadas, uma a uma, esmalte por esmalte. Manter esse tamanho não é apenas questão de paciência, mas de estilo de vida. Amarrar sapatos? Impossível. Digitar no celular? Ela usa a função de voz. Coisas simples, como abrir uma porta ou pegar objetos pequenos, se transformaram em tarefas adaptadas. Cada unha recebe tratamento digno de museu: limpeza, lixamento, hidratação e camadas de esmalte protetor. Ela passa horas todas as semanas cuidando delas com a dedicação de uma curadora que zela por peças raras. Para Diana, suas mãos são uma verdadeira galeria ambulante. Um detalhe curioso: a unha humana comum cresce, em média, cerca de 2 milímetros por mês. Diana, em contrapartida,
Acumulou décadas sem cortes, somando curvas, voltas e um visual que hipnotiza. Mas não é só sobre comprimento. As unhas representam sua história, sua identidade e até mesmo sua força de vontade. Hoje, Diana compartilha sua trajetória em entrevistas e nas redes sociais, tornando-se símbolo de expressão e perseverança. Seu sonho vai além. Ela pretende lançar sua própria marca de cosméticos inspirada em sua experiência. Afinal, se alguém entende de cuidados com unhas, é ela. Muitos podem olhar com espanto, mas Diana sorri. Cada curva e cada detalhe são capítulos de uma história que ela tem orgulho de contar. Em uma época de pressa e cortes rápidos, Diana prova que a paciência, cultivada centímetro por centímetro, pode se transformar em legado. Número 12. Sarwan Singh, o homem da barba lendária. Sarwan Singh não apenas deixou a barba crescer, ele transformou o rosto em um verdadeiro monumento. Com impressionantes 2,53 metros de comprimento, sua barba é considerada a mais longa do mundo em um homem vivo. Um feito registrado pelo Guinness World Records. Durante mais de 20 anos ele cultivou esse emaranhado de fios com paciência e dedicação. Enquanto a maioria das pessoas luta para domar um redemoinho no cabelo de manhã, Sarwan dedica horas ao cuidado de uma barba que poderia servir até de corda cerimonial. Mas sua barba não é apenas estética. Vindo de Punjab, na Índia, ele a trata como um símbolo espiritual. Na tradição Sikh, a barba representa sabedoria, dignidade e devoção religiosa. E Sarwan incorpora cada centímetro dessa filosofia. Sua rotina de cuidados é praticamente um ritual. Lavar, hidratar com óleos, pentear e proteger. Cada fio recebe atenção como se fosse parte de uma joia sagrada. Onde quer que ele vá, as reações são imediatas. Pessoas se impressionam, pedem para tocar, tiram fotos e fazem perguntas sobre o tempo necessário para chegar a tal comprimento. Crianças o abordam em eventos culturais e até em escolas, curiosas para saber como é viver com uma barba maior que uma cama de casal. Sarwan encara a barba como uma extensão da sua identidade e já planeja lançar um livro contando como é viver com esse companheiro diário. Dormir, viajar, se alimentar e até se locomover com uma barba que nunca passa despercebida. Ele prova que a barba pode ir muito além da moda. Pode ser um símbolo de fé, de cultura e de perseverança. Sua barba não apenas bate recordes, mas também conta uma história. E quando você carrega mais de 8 pés de pelos no rosto, não entra em um lugar de forma discreta. Você faz uma entrada triunfal. Número 13. Natasha Crown, a mulher do quadril mais famoso da internet. Se as redes sociais tivessem um centro de gravidade, ele provavelmente estaria no quadril de Natasha Crown. Com uma circunferência de quase 2,10 metros, ela está em uma missão declarada: conquistar o título de maior quadril do mundo. E acredite, ela sabe exatamente como chamar atenção para isso. A transformação de Natasha começou aos 20 anos, quando decidiu que queria curvas mais marcantes. O que era apenas um desejo estético se tornou uma jornada de vida. A partir daí, investiu em uma série de cirurgias plásticas, dietas específicas e rotinas de treino que moldaram sua silhueta em algo que não passa despercebido. Hoje, a sueca é uma verdadeira estrela digital. Nas redes sociais, desfila com roupas justas, compartilha dicas ousadas e transforma cada clique em um manifesto de autoconfiança. Natasha não posta apenas por curtidas. Ela usa sua imagem para abrir espaço em uma discussão maior sobre beleza, aceitação e poder feminino. Mas a caminhada até aqui não foi feita só de glamour. Cada procedimento cirúrgico exigiu tempo de recuperação e resiliência. E cada mudança trouxe também novos olhares, de admiração, curiosidade e, claro, críticas. Mesmo assim, Natasha nunca recuou. Ao contrário, cada intervenção aumentou ainda mais sua popularidade, rendendo parcerias, aparições públicas e principalmente uma plataforma para difundir sua mensagem. Ame-se sem pedir desculpas. Ela gosta de brincar dizendo que seus quadris são maiores do que alguns bancos de bar e que até sentar-se se tornou um desafio estratégico, mas isso não a incomoda. Para Natasha, seu corpo é uma celebração de liberdade e escolha pessoal. No fim das contas, o que muitos chamam de exagero, ela chama de identidade. Natasha transformou suas curvas em marca registrada, sua jornada em inspiração e sua presença online em palco para empoderar mulheres. Seu recado é claro: não tente se encolher para caber em um molde. Expanda-se,
sem medo de ocupar espaço. Número 14. Mehmet Özürek, o homem com o maior nariz do mundo. Mehmet Özürek não precisou seguir o próprio nariz até a fama. Foi o nariz que o levou direto para os holofotes. Medindo 8,8 centímetros, ele conquistou o título de nariz mais longo já registrado em um ser humano, reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records. Nascido na Turquia, Mehmet percebeu ainda adolescente que seu nariz crescia mais rápido que o das outras pessoas. Aos 16 anos, enquanto colegas se preocupavam com espinhas ou com o primeiro bigode, ele já recebia perguntas inusitadas. Como você espirra sem causar um vendaval? Ao invés de se esconder, Mehmet escolheu rir da própria característica. Transformou os olhares curiosos em aplausos e as piadas em combustível para o bom humor. Com isso, ganhou espaço na televisão, em jornais e até em eventos internacionais, sempre exibindo seu perfil lateral, que virou sua marca registrada. Para se ter uma ideia, seu nariz é mais longo do que muitas cartas de baralho. Se fosse um superpoder, seria capaz de farejar uma pizza a quarteirões de distância. Ele mesmo brincava com a comparação a um Pinóquio da vida real, com a diferença de que o nariz dele nunca mentia. A notoriedade trouxe mais do que fama. Mehmet usou seu recorde como uma espécie de passaporte para viajar, conhecer culturas e compartilhar sua história com milhares de pessoas. Ao invés de carregar o peso de uma característica fora do comum, ele a transformou em motivo de orgulho e conexão com os outros. Seu recado era simples e poderoso. O que pode parecer uma imperfeição é, na verdade, uma singularidade. E no caso dele, uma singularidade que entrou para a história. Afinal, não é qualquer nariz que consegue atravessar gerações como símbolo de autenticidade. Número 15. Wesley Warren Jr., o homem que carregava um mistério médico. Wesley Warren Jr., morador de Las Vegas, não entrou para a fama por escolha própria, mas por viver com um dos casos médicos mais extremos já documentados. Ele tinha o que foi considerado o maior escroto do mundo, que chegou a pesar cerca de 60 quilos, o equivalente ao peso de uma pessoa adulta. Imagine tentar caminhar com esse fardo todos os dias. A condição de Wesley era chamada de linfedema escrotal, uma rara doença em que o fluido linfático se acumula na região genital, causando inchaço desproporcional. No início, quase não se percebia, mas ao longo dos anos a situação saiu totalmente de controle. Durante quase uma década, Wesley viveu carregando esse peso inimaginável. Vestir-se exigia roupa sob medida, andar era um esforço hercúleo e sua privacidade praticamente deixou de existir. Ainda assim, ele não se escondeu. Tornou-se um símbolo involuntário de resistência, compartilhando sua história para mostrar que por trás de manchetes bizarras, existem seres humanos reais enfrentando dificuldades colossais. Em 2013, depois de comoção pública e do apoio de médicos, amigos e até desconhecidos, Wesley foi submetido a uma cirurgia de alto risco para retirar o excesso de tecido e tentar devolver-lhe qualidade de vida. O procedimento foi tão complexo que cada etapa foi documentada para fins de pesquisa médica. Após a operação, Wesley abriu sua vida diante das câmeras e da mídia. Ele queria conscientizar e combater o estigma em torno de condições raras e graves. Transformou dor em educação, vulnerabilidade em força e passou a inspirar outros que enfrentam doenças que ninguém entende. Sua jornada mostrou que cada caso extremo esconde uma história de coragem. Wesley pode ter carregado um peso que poucos conseguiriam imaginar, mas deixou como legado uma mensagem poderosa. Mesmo diante de adversidades gigantescas, é possível encontrar dignidade e esperança. Número 16. Abby e Erin Delaney, as irmãs que dividiram o mesmo crânio gêmeos, costumam compartilhar aniversários, brinquedos e até roupas iguais. Mas Abby e Erin Delaney nasceram compartilhando algo muito mais complexo: o crânio. Unidas pela cabeça, elas vieram ao mundo em 2016 com uma condição chamada craniopagos, quando os bebês nascem literalmente fundidos pelo osso, tecido cerebral e até por vasos sanguíneos vitais, como o seio sagital, responsável por drenar o sangue do cérebro. As chances, minúsculas. Gêmeos siameses já são extremamente raros, acontecendo em cerca de 1 a cada 50 mil nascimentos. Mas unidos pela cabeça, apenas 2% desses casos. Abby e Erin, portanto, se tornaram um dos exemplos mais raros da medicina moderna. Apesar da gravidade, elas mostraram uma força surpreendente.
Com apenas 10 meses de vida, uma equipe médica na Filadélfia encarou o desafio, uma cirurgia de separação que durou 11 horas seguidas. O risco era imenso, qualquer erro poderia ser fatal. Mas o resultado surpreendeu o mundo. As irmãs foram separadas com sucesso. Hoje, Abby e Erin vivem como crianças independentes, cada uma seguindo seu próprio caminho. Crescem rindo, aprendendo e explorando a vida sem estarem mais fisicamente unidas, mas ainda conectadas pelo vínculo inquebrável de irmãs. Elas começaram a vida literalmente cabeça com cabeça, mas agora têm o dobro de futuro, o dobro de liberdade e, claro, o dobro de bolo nos aniversários. Por trás de cada número e de cada recorde existe muito mais do que uma curiosidade bizarra. Há sempre um coração que bate, uma família que apoia, uma luta que persiste e uma voz que merece ser ouvida. Se alguma dessas histórias mexeu com você, compartilhe. Permita que outras pessoas também sintam a mesma mistura de espanto, admiração e empatia. Porque no fim das contas, não é a perfeição que nos torna memoráveis, e sim as nossas diferenças. São elas que nos fazem únicos, que constroem narrativas impossíveis de esquecer e que mostram como o ser humano pode ir além de qualquer limite imposto pela biologia ou pela sociedade. Então, nunca se esqueça, mantenha a curiosidade acesa, pratique a gentileza e continue olhando o mundo com a mesma capacidade de se encantar que essas histórias despertam. Afinal, é justamente o que nos torna diferentes que nos torna inesquecíveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!